boa noite, sejam bem-vindos à nossa nova série de lives. Essa semana, mais uma série de lives especialmente para vocês. Sejam todos bem-vindos e durante essa semana o tema será refeições em família. Então, espero vocês aqui durante essa semana. Teremos convidadas muito especiais, especialistas que trarão a sua visão, né, como especialista, em relação ao hábito, né, de fazer as refeições em família. Então, durante essa semana nós teremos nutricionista para falar sobre saúde, né? Teremos também outras especialistas para falar sobre inclusão de bebê nesse momento, né, da alimentação, também sobre mesa posta. Nós vamos falar sobre muitas coisas relacionadas a esse hábito que é tão rotineiro, né? E que às vezes a gente nem se dá conta de quanto ele é importante no nosso dia a dia. Então, esse hábito de fazer as refeições em família, hoje nós vamos falar sobre isso, né? É um hábito que faz parte da rotina, mas que traz inúmeros benefícios para todos, tanto os adultos como as crianças e adolescentes. E a gente vai falar muito sobre isso. Começamos hoje, mas durante a semana toda, tá? Então, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar o tema, né? Como vocês viram aí, os 7 benefícios das refeições em família. Então, durante a semana, né, a semana que se passou, eu fiz algumas pesquisas, algumas enquetes aqui nos stories e a participação foi bem bacana. Vocês trouxeram coisas bem interessantes para a gente estar observando. Eu coloquei os resultados lá. Quem chegou a ver os resultados, então a gente vê que sim, tem uma boa quantidade, acho que foi 70%, se eu não me engano, de famílias que em algum momento do dia fazem ainda essa refeição em família, né? Que ainda sustentam esse hábito, porque a gente sabe que com a correria, com essa mudança toda de vida que a gente tem, né? Que a família, com o passar dos anos, foi perdendo. Há um grande desencontro da família, até nos momentos das refeições, né? Horário de trabalho, horário de estudo. Então, a gente sabe que muitas famílias perderam isso. Então, a gente vem durante essa semana falar sobre quem já faz, o que vocês estão ganhando em permanecer, em continuar com esse hábito familiar, e quem ainda não faz, trazer a reflexão, você conhecer, saber o que é que você está perdendo, e vamos resgatar esse hábito que é das alimentações, né, feitas junto com todos da família. Então eu fiz nessa enquete, nessa pesquisa que durante a semana passada, eu perguntei quem fazia as refeições em família, perguntei também quantas vezes ao dia, porque às vezes não faz todas as refeições, mas faz algumas, né? E fiz uma pergunta que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu perguntei se os adultos, né? Porque quem está respondendo são os adultos, quais lembranças de infância eles ainda trazem dentro das suas memórias sobre esses momentos de refeições em família. E, gente, eu ainda não coloquei, eu coloquei a resposta das enquetes, mas eu recebi tantos textos lindos falando, depoimentos do que eles relembravam, que eu quero colocar todos. Eu vou colocando, postando aos poucos lá nos stories para vocês verem. Mas quantas lembranças, todas muito afetivas, que as pessoas trazem desses momentos. Então, eu não preciso nem vir aqui provar nada a vocês em falar que esse momento das refeições é muito importante, sim, para as crianças, para os adolescentes e para nós também como pais, né? Então, assim, por que essa semana eu escolhi esse tema para nossas lives? Refeições em família. Então, para quem já conhece, eu não sei, tem gente nova chegando, eu escrevi um livro chamado
Receitas em Família, Lugar de Criança também é na cozinha. E nesse livro eu não pude deixar de fora um capítulo que falava que era um capítulo só para tratar sobre as refeições em família. Então eu não poderia falar de receitas, eu não poderia falar que vocês vamos cozinhar com as crianças sem tratar do depois. Sim, a gente fez lá a refeição, e agora? Então eu trouxe porque acho que era essencial ter esse capítulo para falar sobre refeições em família. Então, por isso que eu escolhi esse tema para as lives dessa semana. E durante a semana eu estarei com convidadas super especiais, especialistas, que darão a sua visão, né, o seu parecer de todos os benefícios em diferentes áreas, tanto para as crianças como para nós adultos, nesse momento de refeições em família. Então, durante a semana nós estaremos falando sobre introdução alimentar, como trazer as crianças pequenas para esse momento também de refeições à mesa em família. Falaremos sobre mesa posta, deixa eu ver o que mais. Falaremos sobre nutrição, então o que isso influencia na saúde física e também na emocional o tempo todo nós estaremos falando. E hoje eu estou aqui para fazer a abertura, trazendo para vocês uma pesquisa que me auxiliou nesse capítulo que eu escrevi do livro, né? Essa pesquisa ela foi realizada em Harvard, né, na Escola de Educação da Universidade de Harvard. Foi uma pesquisa que durou 15 anos, tá? Então, assim, durante esses 15 anos, eles observaram famílias que tinham o hábito de se alimentar, né, o hábito de fazer as refeições todos juntos, e outras famílias que não. Então, eles observaram 2 grupos. E o que eles levantaram, né? Quais foram os resultados dessa pesquisa? Então vamos lá. Eu ainda não vou falar os benefícios, daqui a pouco eu vou falar os benefícios, eu vou falar sobre os resultados, os benefícios também é consequência desses resultados, mas primeiro eu vou falar sobre os resultados gerais. Então, o que esses pesquisadores, o que eles observaram nessas famílias durante 15 anos, né? Quais foram os pontos iguais ali, né, em relação a essas famílias. O que eles observaram? Primeiro, em relação às crianças, eles observaram que as crianças que faziam parte de famílias que faziam as refeições diariamente juntas, né, pelo menos em alguns momentos, essas crianças elas têm um desempenho melhor, o desempenho escolar melhor do que as crianças das famílias que não tinham esse hábito. Então essa foi uma das primeiras coisas que chamaram a atenção. As crianças tinham um desempenho escolar bem melhor, bem diferente das outras crianças, do outro grupo de pessoas pesquisadas. Outro ponto que eles levantaram: essas crianças também apresentavam um maior vocabulário, né? Então isso a gente pode até levantar uma hipótese, né? Porque durante as refeições nós temos o diálogo, conversamos, a questão da comunicação. Então essas crianças elas apresentaram um vocabulário muito mais amplo do que as outras crianças. Outra coisa que eles observaram, e observaram isso aí já foi no geral, tanto crianças como adolescentes e adultos. As pessoas que fazem as refeições em família, elas têm mais facilidade para lidar com conflitos. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Lá nos benefícios a gente entende melhor. Então, assim, desde pequeno, o que esses pesquisadores descobriram que as pessoas que têm esse hábito, eles enfrentam os conflitos de uma maneira diferenciada. Mais um ponto, e esse é um ponto que foi mais voltado para os adolescentes. O que eles observaram já na faixa dos filhos, os maiores, né, os pré-adolescentes e adolescentes, eles observaram que os adolescentes que tinham famílias com esse hábito de se alimentar, né, todo mundo junto, de fazer as refeições em família, eles têm uma menor taxa de uso de drogas,
menor taxa de gravidez na adolescência, menor taxa de distúrbios alimentares, que são muito comuns a partir da adolescência, e menor taxa de depressão também, tá? E em relação à depressão, tanto os adolescentes como os adultos, tá? Mas foi o que eles pegaram de informação mais geral, né? Então, tanto as crianças como os adolescentes e adultos, esse foi um resumo aqui que eu fiz, porque a pesquisa é bem extensa, mas que eu fiz para vocês. Aí, partindo disso, né? Então, se eles observaram isso, que a criança ela tem o melhor desempenho escolar, tem maior vocabulário, facilidade para lidar com os conflitos, e os adolescentes uma menor taxa de tudo isso, então aí eles listaram os 7 benefícios. Quais são esses 7 benefícios? O primeiro benefício, então, que é algo que a gente não tem dúvida alguma, né? Que o hábito de fazer as refeições em família, ele reforça o vínculo afetivo. Né? Então, ele reforça os vínculos familiares, né? Então, porque vocês estão juntos com seus filhos, né? E as crianças têm esse momento, as crianças, os adolescentes, de estarem em família, né? Todos juntos. Então, ele vem realmente reforçar os vínculos afetivos, né? É um momento que você pode dar atenção para eles, pode estar conversando, trocando. Então, esse foi o primeiro benefício. O segundo benefício foi o fortalecimento da identidade familiar. Então, o que seria isso, né? Os pesquisadores, eles trazem a importância das pessoas, crianças, adolescentes e adultos também, eles se sentirem pertencentes a um grupo, né? Pertencentes a um lugar. Então, essa relação de pertencimento, que é o que eles chamam, ela é algo essencial para a saúde mental das pessoas. Então, quando a gente tem esse hábito de fazer as refeições em família, todos nós estamos usufruindo disso, né? Tem esse benefício da relação de pertencimento. Então, eu pertenço a esse grupo, eu posso confiar, eu posso contar com esse grupo de pessoas. Então, os especialistas, eles trazem isso muito claro, da importância, né, de fazer parte de um grupo, né? Os adolescentes mesmo, a gente sente que tem um momento que eles buscam muito isso, né? Eles querem fazer parte de alguma tribo, né? Como eles dizem, de algum lugar, se identificar. Mas isso não deixa, eles querem os grupos fora, porque eles começam a ter as suas relações sociais mais amplas, mas isso não deixa de lado que a importância deles terem essa outra tribo, que aliás é a tribo base, que é a família. Então essa relação de pertencimento é muito importante para o ser humano, e eles trazem isso muito forte nessa pesquisa. Outro aspecto que eles trazem nessa pesquisa é a questão, eles falam que as refeições em família, elas favorecem a reconciliação. Quem aí nunca teve algum desentendimento ou uma briguinha do cotidiano em família, isso faz parte, né, do dia a dia de uma família. Isso acontece muito, né? Um desentendimento, alguma coisa. E aí o que esses pesquisadores trazem? Que nesse momento da alimentação, que estão todos reunidos, a gente não tem para onde correr, né? É diferente você brigar, sei lá, com um amigo, você passa dias, não quero nem ligar para você, não quero ver você, não quero falar. Mas quando a gente tá em família, é algo muito diferente. Então aí o que eles trazem? Eles trazem que você está ali e uma hora ou outro, um momento ou outro, alguém vai ceder, né? Porque sempre quando tem um conflito, um desentendimento, alguém precisa ceder, porque senão a gente fica nesse clima o tempo todo. E aí, esse momento das refeições, ele traz uma oportunidade de reconciliação. E eles dizem muito, muito isso. E outra coisa que eles falam muito, muito, muito nessa pesquisa, esse momento
é um momento para exercitar a gratidão. Então, gente, dentro de uma pesquisa da Universidade de Harvard, eles trazem muito forte isso. Esse momento é um momento de gratidão. E o que eles falam nesse momento? Que é um momento para para agradecer. Então, as famílias que gostam de orar no momento das refeições, né, que têm esse hábito de oração, né, que fazem ali aquele momento que os pais exercem esse momento com seus filhos, esse momento de agradecer a Deus sobre o alimento, agradecer por aquela família. Então eles falam o quanto isso nutre a nossa vida, não só espiritual, né, mas a nossa vida emocional, o quanto é importante sermos gratos, né, sermos gratos a Deus sobre tudo que acontece na nossa vida. E assim, a questão também de se valorizar o que nós temos, né? Então, aquele alimento, a sua casa, seus pais, seus irmãos. Então, eles trazem isso, que um dos benefícios também é exercer a gratidão em forma de oração, né? Em forma de uma prece, em forma de uma reflexão em família. Esse é o momento também. Outra coisa que essa pesquisa traz, ela fala muito sobre a atualização das notícias familiares. Então, vamos ver o que eles trazem sobre isso. A atualização das notícias familiares é porque esse momento, quando estamos reunidos à mesa, então é um momento para falar sobre como é que foi seu dia, o que aconteceu, contar uma novidade, as crianças falarem sobre a escola, né? Quando a gente ia para a escola, né, gente? Mas agora mesmo aula online, contar como é que foi a aula online e contar alguma novidade. Então, os pesquisadores falam que isso é muito importante porque é um momento ou para se dar uma notícia nova, ou para se compartilhar as novidades do dia, o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi. Então é um momento de compartilhar, né? É o momento em que a família compartilha, cada um compartilha um pouquinho da sua vida, né, do seu movimento, porque cada um tem a vida familiar, mas a gente tem alguns aspectos muito particulares, né? Seja a criança muito pequena, seja o adulto que trabalha. Então, esse também é um momento de atualizar as notícias da família, né? É o jornal da família, era o momento das refeições em família. Mais um, olha, eu já falei vou retomar aqui, viu, gente? Para quem tá chegando, estamos falando sobre os 7 benefícios de fazer as refeições em família. E eu já falei aqui sobre um benefício que é reforçar os vínculos afetivos. 2, fortalecimento da identidade familiar, né, a relação de pertencimento a um grupo. 3, favorece a reconciliação. Aí eu falei sobre exercita a gratidão, né, e o momento de oração. 5, promove a atualização sobre as notícias da família. E 6, facilita o aconselhamento. Esse momento, então, como a gente falou sobre a atualização das notícias, então é nesse momento também que a família tem para conversar e algumas vezes saem sim alguns aconselhamentos, né? Então, quando alguém está falando algo que aconteceu em outra situação que os familiares não souberam, então a gente sempre opina, né? Fala, não, mas você poderia fazer assim, ou então, mas o que você sentiu na hora, o que foi que houve? Então é um momento sim de aconselhamento, de estar ouvindo, mas também estar trazendo algo que possa contribuir com seu filho, sua filha, né? Ou com o esposo, a esposa. Então, esse é um momento também para compartilhar ideias, para sugestões, algo que possa contribuir. E 7, que aliás talvez seja o mais evidente, mas hoje a gente está conversando de coisas que estavam mais escondidas nesse hábito das refeições familiares. Então, estimula a boa alimentação. Então, quando a gente fala sobre refeições, o mais concreto e óbvio
é em relação mesmo à saúde e à alimentação. A saúde que eu digo somente a saúde física, né? Então, mas aí vocês veem que tá lá como sétimo. Nós falamos das outras coisas antes, né? Estimula a boa alimentação. Claro, né, que a criança ou adolescente, o seu hábito alimentar, ele vem total, né, do que ele vive na família. Então, nós somos modelos, né? Claro que as crianças chegam numa idade que eles começam a fazer escolhas, né? Tem essa coisa das novidades, o paladar também vai mudando e tudo mais, mas nós somos modelos. Então, a boa alimentação, as crianças, adolescentes, os filhos, eles aprendem em casa com a família. Então, e é nesse momento, né, das refeições em família, que eles vão observar isso. Nós veremos aqui durante essa semana que desde bebês eles já observam muitas coisas durante as refeições. Nós teremos aqui as especialistas para falar isso em detalhes para vocês, mas muito interessante o quanto as crianças estão atentas aos modelos, né? Então, gente, é isso. Quem chegou depois? Nós estamos falando aqui sobre os 7 benefícios, né, de fazer as refeições em família. Eu trouxe também um pouquinho do resultado da enquete que eu fiz, o que as pessoas falaram. E eu estou apresentando agora o resultado de uma pesquisa que foi feita em Harvard e que falou sobre os 7 benefícios, mas também eles trouxeram alguns conhecimentos gerais desses benefícios, né? E nós já vimos aqui que as crianças e adolescentes que têm, a família tem esse hábito, né, de se alimentar pelo menos em alguns momentos durante o cotidiano, né, estarem sentados à mesa, que as crianças tenham um melhor desempenho escolar, que eles tenham um vocabulário mais amplo. Vimos também que tem a facilidade de lidar com conflitos. Agora, vocês conseguiram fazer as relações disso que eu falei primeiro com os benefícios que eu trouxe depois? Então, por que nesses assuntos gerais aqui, né, vocês viram como faz todo sentido, né, tudo aquilo que eu falei dos benefícios, com o que eles trouxeram antes, né, sobre o diálogo, né, então maior vocabulário, desempenho escolar, a facilidade para lidar com conflitos. Então, se você tem aquele momento lá com a família para trocar as notícias, para aconselhamento, para estar conversando, né, você pode ter uma experiência melhor para lidar com os conflitos. Também a questão do pertencimento a um grupo. Então, tudo isso faz parte, porque uma criança insegura também, ela não vai conseguir lidar com os conflitos, né? Então, a criança que ela se sente parte, ela tem essa relação de pertencimento resolvida, né? Mais resolvida, ela terá tranquilidade também e confiança até para levar algumas situações para os pais, né? Ter essa relação de confiança com os adultos. E também algo que chama muita atenção nessa pesquisa, já em relação aos adolescentes, que é a menor taxa dos casos de uso de drogas, gravidez na adolescência, distúrbios alimentares e depressão. Então, eles descobriram que a menor taxa, né, depois de pesquisarem famílias durante 15 anos, a menor taxa dessas questões estavam nas famílias que mantêm esse hábito de fazer as refeições juntos à mesa, né? Então, durante essa semana, nós ainda aprenderemos várias coisas sobre isso. Vem muita coisa boa por aí. Eu conto com a presença de todos vocês. Compartilhem. Eu sempre estarei informando pelo feed cada tema e cada convidada. Espero que vocês tenham gostado dessa noite, né? Que a gente fez uma abertura aqui rapidamente e eu trouxe essa pesquisa, porque aqui eu queria mostrar para vocês o porquê, né? Qual foi meu objetivo em ter esse tema durante a semana, né? Ele faz parte do capítulo do meu livro, né? Do e-book Receitas em Família. Então, tem um capítulo lá que se chama Refeições em Família. É um capítulo dedicado apenas para isso. E a gente ficará essa semana toda tratando esse tema. E teremos coisas bacanas mesmo aqui,
bem interessantes, introdução alimentar para bebês, mesa posta, vamos falar sobre autonomia e saúde também, né? Teremos nutricionista para estar falando sobre saúde física e emocional, que isso tem a ver com fazer as refeições em família. Então será uma semana que eu espero que venha contribuir muito para você, para seus filhos, para toda a sua família, né? E é isso. Se faz sentido para você, se você também conhece alguma mãe, algum pai que ficará interessado nesse assunto, então vocês compartilhem com eles. Essa semana, né, será sempre às 18h30, tá? De segunda até sexta-feira, às 18h30, estaremos por aqui para bater esse papo e aprender juntas, tá bom? Então, assim, quero muito agradecer a presença de todos que estiveram por aqui. Essa live ficará salva, então se você gostou e quer compartilhar com alguém, é só você apertar aí o aviãozinho, eu vou deixar lá no IGTV. E então indique para alguém da sua família, alguma amiga que queira assistir. E eu só gratidão. Muito obrigada pela presença de todos aqui.